irritado, pergunta como ele fez aquilo e diz que levou um tempão para subjugar e treinar o monstro. Ele deveria ser o pesadelo encarnado para usuários de habilidades do tipo combativo. Desse jeito, ele se vira, olhando para o prota e diz que a culpa é dele. Gritando, ele fala que Yansen, o homem do manto negro, sabe que violou o segmento 1653 da Lei dos Heróis. Pergunta se ele não sabe que heróis da classe Deus precisam de permissão para atacar os pets de outros heróis, e diz que ele insultou a lei e a eles, chamando isso de uma provocação muito séria. Yansen, irritado, fala que os imortais valorizam a reciprocidade e que ferir seus discípulos é sentença de morte. Ele diz que mostrou misericórdia deixando que ele vivesse. O Bambu Preto responde que isso é besteira e fala que eles têm usuários do tipo de cura no recinto e que seria impossível um estudante se ferir gravemente. Ele responde que também pode curar ferimentos, mas o tempo necessário para a restauração do fluxo de QI é demorado, e fala que Yansen não entenderia, mesmo que explicasse, e diz que a conversa termina ali. Com um olhar sério, ele fala que, se estiver insatisfeito, pode descer ali embaixo e enfrentá-lo. O Bambu Preto fala que é ótimo e pergunta se ele acha que tem medo dele. O Bambu Azul o agarra pelo pescoço e fala que eles sentem muito, e diz que ele estava brincando. O Bambu Rosa fala para ele fingir que não ouviu nada do que foi dito. O Bambu Preto, sufocado, pergunta o que eles estão fazendo e pede para o soltarem. Menki fala que é a primeira vez que vê o professor tão nervoso. Han, surpreso, fala que ele está os protegendo. O repórter de óculos começa a gritar nos alto-falantes. Caros telespectadores, vocês ouviram isso? O sétimo da classe Deus, Yansen, o homem do manto negro, acaba de desafiar os Rainbow Rangers, e eles aceitaram o desafio. Esse é um acontecimento que não vemos há mais de 10 anos. A Bambu Amarela pergunta ao apresentador o que ele está falando e diz que é só uma provocação, que não tem desafio nenhum, e pergunta quando foi que eles aceitaram o desafio. A plateia fala que aquele show será dos bons. Todos animados dizem que com certeza valia o valor do ingresso, se fosse para ver os Rainbow Rangers em ação. Assim, o repórter grita para todos darem apoio aos Rainbow Rangers, e a arena toda começa a gritar, Rainbow Rangers. A Bambu Amarela, sem acreditar, fala que ainda mata aquele apresentador. O apresentador de óculos, empolgado, pensa que finalmente apareceu a chance. O estádio inteiro gritava Rainbow Rangers, enquanto todos os bambus ficam em silêncio. O Bambu Preto pergunta aos outros por que eles acham que ele não pode vencê-lo e pede ao capitão para deixá-lo ir lá dar uma surra nele. O Bambu Vermelho o manda calar a boca e diz que ele é mais poderoso, e ele não tem a menor chance contra Yansen. O Bambu Preto fica em silêncio. Quando a Bambu Amarela pergunta o que eles irão fazer, o repórter, aproveitando a situação, anuncia nos alto-falantes. Essa será uma batalha entre heróis da classe Deus, senhoras e senhores. Nós temos muita sorte. A plateia fica toda alvoroçada. Um dos espectadores liga para o seu filho e manda ele colocar a televisão no canal 233, pois algo incrível irá acontecer. O filho pergunta por quê, e se aquele canal não é o canal do exame de graduação dos estudantes. Seu pai responde que é para ele colocar logo, pois vai acontecer uma luta entre heróis da classe Deus. Desse modo, a plateia começa a gritar Rainbow Rangers. O filho, ouvindo aquilo, liga a TV todo empolgado. O comentarista fala que, de acordo com as estatísticas dos pontos de audiência, a transmissão global acaba de ultrapassar todos os recordes e os números continuam crescendo. O repórter de óculos pensa que, em 5 minutos, os olhos do mundo inteiro estariam voltados para eles. Desse jeito, ao redor do mundo, todas as pessoas começam a sintonizar no canal da transmissão, comentando que algo incrível vai acontecer. No canal de notícias, uma mulher loira fala que, de acordo com a agência de notícias, o sétimo no ranking da classe Deus, Yansen, o homem do manto negro, desafiou os Rainbow Rangers para um combate durante a parte final da avaliação dos estudantes da academia para superpoderosos. O parceiro da mulher diz que eles dariam início às notícias da tarde e que os Rainbow Rangers aceitaram o desafio. A mulher fala que eles irão transmitir toda a batalha. O diretor do canal manda eles pararem de lenga-lenga e irem para o ao vivo. Na transmissão, as pessoas escutavam a plateia toda eufórica, gritando Rainbow Rangers. Lan Kiki também está vendo a transmissão, toda enfaixada no hospital. No hemisfério norte, enquanto o pessoal grita dando apoio aos Rainbow Rangers, Steel Beetle observava em silêncio. E em outro lugar, Plastic Man e Macho Man assistiam à transmissão tomando uma cerveja juntos. O mundo inteiro estava acompanhando aquela transmissão. O Bambu Azul, apavorado, diz que eles irão morrer, enquanto a plateia grita Rainbow Rangers, deixando todos os bambus em silêncio. A Bambu Amarela fala que vai cortar a língua do apresentador fora.
O apresentador de óculos, zombando, balança a língua e diz que tem o superpoder de regeneração da língua. O bambu preto diz ao vermelho que se eles recuassem, a reputação deles iria para a lama, e chama todos para irem logo. A bambu amarela pergunta ao capitão o que eles irão fazer. O bambu vermelho, assustado, fica pensativo. O repórter pergunta quem será o primeiro dos Rainbow Rangers a ir para a batalha. O bambu vermelho fala que eles irão ao mesmo tempo. Desse modo, os 5 Rainbow Rangers pulam para dentro da arena. O repórter fala nos alto-falantes: "Oh, os Rainbow Rangers lutarão em conjunto?" E pergunta se eles pretendem lutar em equipe. O prota, vendo os 5 dentro da arena, fica parado com uma expressão de indiferença. A plateia comenta que todos os Rainbow Rangers estão uma categoria acima de Yansen, enquanto outros perguntam por que eles querem lutar em grupo. Um homem diz que ouviu falar que a força do protagonista é pura mídia, e pergunta por que, então, eles estão levando aquilo tão a sério. Uma mulher fala que ninguém ainda viu o verdadeiro poder de Yansen em ação. Run diz que todos os 5 Rainbow estão ali e pede ao professor para tomar cuidado. Yan pede para os alunos se afastarem. Yansen, com um olhar sério, começa a encarar a bambu amarela. Desse jeito, ele aponta os dedos para ela. O bambu preto grita para os outros protegerem a bambu amarela. O bambu azul pula na frente da bambu amarela, dizendo que é uma parede maciça e que seu corpo é capaz de resistir até mesmo ao impacto de uma bomba. E assim, o protagonista lança a habilidade Fogos de Artifício em direção aos dois. A força é tão grande que os arremessa para longe, desmaiando os dois na parede. O bambu preto o chama de miserável e usa sua habilidade Flash. Desse modo, ele aparece nas costas do prota, mas assim que aparece, Yan o agarra pelo capacete, segurando-o com muita força. O bambu preto, com a voz trêmula, tentando se soltar, fala que a velocidade e a força dele são inacreditáveis e percebe que não é só isso, pois ele tinha levantado a mão bem antes, já sabendo a trajetória antes mesmo dele usar o superpoder, e diz que ele não é humano. E assim o protagonista o arremessa para longe, fazendo-o acertar a cabine de transmissão e quebrar a frente. O repórter pergunta ao bambu preto se ele está bem. Assim, a bambu rosa usa sua habilidade, criando um monte de foguetes. Ela usa a habilidade Conjunto de Bombas, fundindo-os em um só e criando um foguete gigante, jogando-o em direção ao prota, dizendo que queria ver ele escapar daquilo. A plateia, ao ver, fala que aquela é a técnica do conjunto de bombas da Xiao Fan. Quando o foguete estava chegando perto do prota, ele dá um simples sopro, jogando-o de volta na bambu rosa, causando uma enorme explosão, deixando todos em choque, e assim, a bambu rosa cai no chão desmaiada. Yansen fala que aprendeu aquilo com eles, que ele não demonstraria piedade, e diz que, quando se está em Roma, haja como os romanos. O bambu vermelho, assustado, fica em silêncio. Os alunos chegam na arquibancada perguntando aos gêmeos se a luta já começou. Eles, espantados, dizem que já acabou, deixando Han e Bin pasmos. O repórter diz para a transmissão ao vivo que eles foram derrotados em apenas 3 segundos. Todos os Rainbow Rangers, com exceção do capitão, foram vencidos. Uma cena dessas, ninguém jamais imaginaria que fosse possível. A plateia, chocada, fala que quem inventou que ele não é de nada só pode ser retardado. O protagonista pergunta ao bambu vermelho se ele também irá lutar contra ele. O bambu vermelho pensa que eles tinham sido completamente precipitados. Ele não é apenas inteligente, mas também extremamente experiente em combates. O plano original do bambu vermelho era que, se lutassem em equipe, eles teriam alguma chance de vencer o Yansen. No entanto, os séculos de experiência em combate de Yansen pegaram Xiao Hong de surpresa. O bambu vermelho pensa que a velocidade e a força do protagonista são excepcionais, e ele tem mais experiência de combate do que ele, acreditando que só possa lutar contra ele por um curto período de tempo, e depois irá perder, e fala que não estavam no mesmo nível. Yansen fala que irá aproveitar a oportunidade para avaliar a força de um dos super-heróis mais fortes da Terra. Desse modo, ele fala para ele se preparar. Ele responde que não, deixando o protagonista confuso. O bambu vermelho, com um leve sorriso, fala que não pode vencê-lo e que teria que recusar a oferta. Assim, a plateia confusa pergunta se o bambu vermelho acabou de dizer que não consegue vencer seu oponente, enquanto os outros respondem que sim, foi isso que ele disse. Eles, chocados, falam que Xiao Hong é um dos super-heróis mais poderosos da Terra, e ele disse que não consegue vencê-lo, e assim se perguntam se Yansen, o homem do manto negro, era tão poderoso assim. Run, irritado, fala que eles estão cegos, pois é claro que o professor é foda. Menqi, pensando, diz que ele não é nem um pouco diferente de algum tempo atrás. O protagonista pergunta ao bambu vermelho se ele está admitindo a derrota.
Ele fala que, sendo o herói daquele mundo, prefere morrer do que fazer uma coisa dessas. Assim, o protagonista pergunta o que ele pretende fazer. Ele fala que ouviu do olho mecânico que ele não é um usuário de superpoderes, mas de algo chamado cultivação, e pergunta se ele já tinha ouvido falar dos heróis ancestrais. A palavra herói ancestral deixou todos chocados. Jansen fala que já ouviu a respeito, que nos padrões do mundo seria alguém que atingiu o patamar de imortal. Assim, o bambu vermelho, com a mão para cima, fala que vai ativar células. Desse jeito, uma luz vermelha vai na direção de cada um dos Rainbow. O protagonista pergunta se ele também tem habilidades regenerativas. Ele responde que é mais ou menos, e diz que eles juraram usá-la apenas em último caso, e que esta é a segunda vez que a utilizam. E assim grita para os outros se levantarem, pois tinha chegado a hora de usarem o trunfo deles. Os bambus se juntam e perguntam ao capitão se ele tem certeza, pois eles ainda não conseguiram controlá-lo com exatidão. A bambu rosa fala que o capitão disse que eles teriam que lutar em equipe, então eles não tinham escolha. Jansen fica pensativo. O bambu vermelho fala que mostraria a ele a coisa mais poderosa do mundo deles. Ele, sem ligar, pergunta se é algum tipo de transformação idiota. Ele responde que não e fala que eles não fazem aquilo há mais de 20 anos. E desse jeito, todos se juntam e pegam os morfadores, e com as cartas de habilidades, eles utilizam a carta dentro do morfador. Desse modo, aparece um círculo mágico no céu, e eles pulam para dentro do círculo, deixando Han e o repórter surpresos. O prota, vendo, fica com cara de despreocupado, e assim aparece um Megazord em alta velocidade. Ele se chama Mecha Ancestral número 001. Os telespectadores ficam chocados, enquanto Han, surpreso, diz Ancestral. O repórter de óculos fala que é um super-herói ancestral e se questiona se eles não são lendas. Ian, vendo aquilo com um sorriso, fala que é interessante. O repórter de óculos anuncia: caros telespectadores, de acordo com os documentos históricos, essa mecha foi utilizada durante o Armagedon há 10 anos atrás. Por não ter sido mais utilizada na época pacífica, não havia registros da sua existência, e acredita-se que apenas os super-heróis mais poderosos tiveram o privilégio de vê-la. Ele fala que não fazia ideia de que aquela coisa era a junção de vários super-heróis da classe Deus, e garante aos telespectadores que o dinheiro que gastaram hoje foi bem empregado. A plateia, espantada, comenta que a mecha é enorme. Os alunos, chocados, falam que é a primeira vez que viam aquilo. A representante manda o professor tomar cuidado. Jansen, empolgado, fala que aquele é o poder dos imortais da Terra e diz que é ótimo, que queria ver qual dos imortais é o mais poderoso. E assim, ele tira seu manto negro e manda seus discípulos prestarem atenção, dizendo que aquele é o avatar de um imortal. Ele então começa a formar a matriz. No céu, várias bandeiras amarelas aparecem. A energia delas começa a se juntar, e uma luz gigante começa a cair em direção ao chão, causando um enorme estrondo. Os alunos se perguntam o que o professor está fazendo. A plateia comenta que está havendo outro terremoto. Bin e Han olham para cima, chocados, sem acreditar. É uma invocação do grande espírito, o Deus soberano da espada. Os espectadores e o repórter de óculos, boquiabertos, se perguntam o que é aquilo. Todas as pessoas ao redor do mundo que assistiam à transmissão ao vivo ficam chocadas, sem acreditar, e falam que ele também conseguiu invocar um herói ancestral. O repórter de óculos, tremendo de medo, com sua voz trêmula, pergunta o que é aquilo e se é um herói ancestral. Jansen, o homem do manto negro, também invocou algo inacreditável. Os telespectadores, com medo, comentam que estão bem na linha de fogo. Xiaoli fala que aquele poder é de alguém que atingiu o status de imortal na cultivação. Um dos gêmeos diz que o mestre Yan é poderoso demais. A representante fala que ela já os havia avisado, mas eles não quiseram acreditar. O grande espírito, Deus soberano da espada, diz ao protagonista que agradece a convocação e pergunta o que ele poderia fazer por ele, chamando-o de venerável. Jansen responde que ele não precisa ser tão cortês e pergunta se ele está vendo aquele bem ali e manda ele dar uma lição nele. Os bambus dentro da mecha ancestral, espantados, se perguntam se ele é um perito naquele tipo de habilidade. O vermelho fala que sabia, e a mecha ancestral diz que, após todos aqueles anos, ele finalmente lembrou dele. Ele responde que nunca tiveram um adversário digno, mas agora ele apareceu, e fala que é aquele à sua frente. O grande espírito, o Deus soberano da espada, fala para o protagonista que é para ele ficar ciente de que ele só precisa de um corte de sua lâmina para eliminá-lo, enquanto a mecha ancestral diz para o bambu vermelho dar alguns segundos e ele o dividirá em 2. O comentarista, assustado, diz que aquilo vai dar merda e fala que alguém precisa pará-los. O repórter de óculos dá um tapa no comentarista e diz: parar o quê?
Mesmo que o mundo seja aniquilado, essa luta vai acontecer. Ele, empolgado, fala que a vida não pode parar, assim como as lutas. Os heróis da associação que deem um jeito depois. Eu sou um apresentador profissional, vou colocar minha vida em risco para descrever essa batalha maravilhosa para todos vocês. E assim ele diz que todos ali estão em perigo e pede para evacuarem o recinto. Quando ele percebe, vê que está tudo vazio e então pergunta onde está todo mundo. Ren, à frente, correndo, grita dizendo que todo mundo já tinha evacuado, pois não há ninguém burro ali. Há alguns instantes, o prefeito da cidade Yarn pediu que todos os cidadãos evacuassem para a parte afastada da cidade. Em um penhasco afastado da cidade Shit, estão todos os cidadãos e estudantes. Ren diz que é apenas um simples exame de graduação, mas como as coisas acabaram daquele jeito? Enquanto isso, o repórter anuncia na transmissão ao vivo: caros telespectadores à frente da TV, essa já é uma cena chocante e a batalha ainda nem começou. A mecha ancestral, sacando sua espada, diz que havia um ditado no mundo dele: vá direto ao ponto, sem enrolações. O grande espírito, o deus soberano da espada, sacando sua espada, diz que está de acordo. Desse modo, os dois partem para cima um do outro em alta velocidade, dizendo que irão liberar o poder até o limite. A representante manda todos se abaixarem, enquanto as pessoas que estão vendo a transmissão ao vivo ficam chocadas. E assim, o grande espírito, o deus soberano da espada, desfere seu corte espiritual absoluto, enquanto a mecha ancestral desfere o corte ancestral, cortando tudo que está ao seu alcance. O repórter de óculos quase perde a cabeça de tanto choque. Os alunos, vendo aquilo, ficam estupefatos. O espírito da espada, com um leve sorriso, diz que o grandão não sofreu nenhum ferimento e comenta que ele é interessante. A mecha responde que se um corte não for o bastante, então faça outro. E assim os dois começam a trocar vários golpes com suas espadas. O repórter de óculos continua transmitindo ao vivo e diz: é uma cena de batalha simplesmente épica. Suas habilidades encurtaram a altura da cordilheira, mas seus corpos gigantescos continuam intactos. Seu tamanho avantajado não os impede de se moverem com velocidade. Cada movimento deles ultrapassa a barreira do som. Isso está fora da alçada de meros humanos. Enquanto lutam, destruíam toda a cidade. Os cidadãos, chorando, dizem que a cidade está sendo destruída, enquanto o outro comenta que ainda tinha sua hipoteca para pagar. A mecha ancestral, enquanto luta com o espírito da espada, trocam vários golpes de espada até que as espadas se chocam e voam, caindo fincadas no chão. A mecha diz para os bambus que ele precisa de mais energia. Os bambus respondem que entenderam e dizem que irão com tudo, e assim ele voa para o espaço. O grande espírito, o deus soberano da espada, fica olhando, enquanto o protagonista diz para ele esquecer a espada, pois não vai precisar dela, e que ele o ajudaria a voar. Ele manda o espírito ir lá acabar com a mecha ancestral, e ele responde que entendeu e voa atrás da mecha ancestral. Enquanto a mecha ancestral voava no espaço, o bambu amarelo percebe e fala que ele também consegue voar, e comenta que ele é rápido pra caramba. O espírito da espada manda ele parar de fugir. Os telespectadores, irritados, se perguntam onde eles estão, pois não estão vendo nada. E assim eles reclamam que queriam ver a luta e perguntam quem está transmitindo, dizendo que era para todos darem avaliações negativas. O repórter de óculos, balançando seu olho mecânico, pergunta onde eles estão e manda o operador transmitir. Ele responde que é para parar de chacoalhá-lo, pois já entendeu, e diz que todos os humanos são estranhos e pergunta se eles vão arriscar suas vidas só para verem uma luta. E assim, usando rastreamento de energia, ele diz que estava conectado. Os gêmeos, vendo a transmissão sem acreditar, falam que eles foram para o espaço. Um deles comenta que queria se tornar imortal na cultivação. A Bambu Rosa diz que o espírito da espada é muito poderoso. Ele já estava se aproximando. A mecha ancestral fala que é hora de parar de correr e assim usa seu corte ancestral. O grande espírito, o deus soberano da espada, pergunta se ele ainda tem uma lâmina e então usa a aura de proteção corporal para se proteger. O golpe o acerta, arremessando-o de volta para a terra. Um dos cidadãos fala que tem algo caindo, e Ansem pergunta se está tudo bem com o espírito da espada. Ele responde que está bem, se vira e cai de pé na cidade, destruindo várias partes da cidade Uyad. O prefeito, vendo aquilo, acaba desmaiando, preocupado com sua cidade. Os guardas do prefeito perguntam o que tinha acontecido com ele, enquanto o outro diz para ele não morrer. O grande espírito pega uma enorme parte da cidade e arremessa em direção à mecha ancestral em alta velocidade. A Bambu Rosa grita que aquilo não é humano. Ele tinha arremessado metade da cidade para fora da atmosfera. A mecha responde que não tem problema e a corta ao meio. Quando ele corta,
percebe que o espírito da espada usou aquela oportunidade para fazer um ataque furtivo e desse jeito desfere um soco na cara da mecha espiritual, jogando-o para longe e atordoando-o. O espírito aproveita a oportunidade, o agarra pelo pé e começa a girar a mecha para ganhar impulso, dizendo que é hora dele descer. Assim, arremessa a mecha de volta para a terra, fazendo-a cair no oceano. O espírito o chama de patético. A mecha ancestral pede para a bambu amarela lhe ajudar com os reparos. Ela responde que está tudo bem e o ajuda a se reparar. Assim, ele sai do oceano e, de repente, o mar começa a ficar agitado e aparecem alguns raios ao redor. As pessoas começam a se perguntar o que está acontecendo. Uma delas fala que ele é um herói ancestral, então deveria ser algum tipo de técnica especial. O repórter manda todos ficarem calados, pois está verificando nos registros, e diz que, de acordo com o livro dos Rainbow Rangers, eles invocaram algum tipo de armadura combinável e a habilidade dela é o controle sobre a fissão nuclear. Depois de ler aquilo, ele fica apavorado. Voltando ao local onde está a mecha ancestral, vários submarinos saem do mar, deixando as pessoas que estavam ali surpresas. A Bambu Rosa fala que já é o bastante para o número 001. Ele responde que ainda não, e diz para concentrar todas as ogivas nucleares do mundo. E desse jeito, a mecha usa a habilidade Superpoder Controle sobre a fissão nuclear, deixando todos em choque. Assim, a mecha ancestral lança as ogivas nucleares em direção ao espírito da espada. O espírito responde que são meros fogos de artifício e que ele poderia fazer aquilo também, e começa a usar a conversão do Qi, Ying e Yang. Ren e Bin, vendo aquilo, ficam chocados, e a representante pensa que isso vai se tornar uma disputa de fogos de artifício. O grande espírito, o deus soberano da espada, lança sua habilidade também, e desse modo as habilidades se chocam, causando várias explosões no espaço. Os alunos, apavorados, dizem que se aquela luta continuar, todos irão morrer. O repórter continua a transmissão. Caros telespectadores, eles estão arremessando bombas nucleares um no outro no espaço sideral. O céu está completamente iluminado. As pessoas irritadas gritam que a culpa é toda dele, apontando seus dedos para o repórter de óculos. O repórter responde que tudo bem, a culpa é dele, mas diz que ainda não estão mortos e informa aos telespectadores que, de acordo com o livro, o nome da armadura é número 001, e já que os Rainbow Rangers quase não a utilizaram, eles sabiam muito pouco sobre ela. Ele diz que o herói é um genuíno herói ancestral e que, como ele é um robô, é um sobrevivente de tempos antigos. Assim, anuncia na transmissão que o livro também menciona que ele é a ampliação dos poderes dos Rainbow Rangers, o que significa que o 001 pode ter mais técnicas que ainda não foram mostradas. A mecha ancestral é formada pelo bambu vermelho, revitalização, mais o bambu azul, enrijecimento, mais o bambu preto, flash, mais a bambu rosa, bombas, e por fim, a bambu amarela, cura. Desse jeito se forma a mecha ancestral. A mecha ancestral continua usando as ogivas em direção ao espírito da espada e chama o bambu preto. Ele responde que entendeu e, desse modo, usa a habilidade flash para aparecer atrás do espírito. A mecha usa o superpoder golpe relâmpago e diz que a vitória é dele. O grande espírito, o deus soberano da espada, responde que acha que não, e assim se teletransporta para trás da mecha, desferindo um golpe. Mas o bambu preto usa o flash para desviar do golpe no último segundo. As pessoas vendo a transmissão ficam surpresas, enquanto no espaço a mecha ancestral e o espírito continuam lutando, desviando dos ataques um do outro em vários pontos do espaço, em alta velocidade. As pessoas vendo aquilo se perguntam há quanto tempo eles estão lutando daquele jeito e questionam se eles não se cansam. Um homem manda o repórter checar o livro para ver se tem algo, e assim as trocas de golpes no espaço continuam. O combate estava feroz. No último segundo, eles desviavam dos ataques um do outro. Desse jeito, os dois se afastam e então partem para cima um do outro em alta velocidade. A mecha chama o bambu azul para usar a habilidade Superpoder Enrijecimento Mecânico. O espírito fala que também sabia usar aquela técnica insignificante e assim os socos se chocam, causando um grande impacto. A força do impacto foi tão enorme que chegou a balançar a terra. A bambu rosa pergunta se o poder dele não acaba, enquanto o bambu preto diz que ele é durão. O repórter de óculos fala que tinha encontrado no livro e diz que o superpoder do bambu vermelho é a ativação celular, servindo como combustível para o motor do número 001. Caros telespectadores, a razão dele ser o segundo herói mais poderoso do mundo é por causa de seu superpoder peculiar. Superpoderes possuem limitações, o que não é o caso da ativação celular. Em outras palavras, se o bambu vermelho usar a si mesmo como combustível para o 001, ele possuirá um poder ilimitado. Quanto ao outro grandão,
Ele não faz ideia de como está conseguindo se manter sem perder energia. Yansen diz que o ciclo de vida deles chegaria ao fim e ele ainda possuiria QI dentro de si, e fala para eles desfrutarem. O bambu vermelho diz a Mecha que irá fazer a fusão, e o 001 pergunta se ele tem certeza daquilo. O bambu rosa grita para ele não fazer isso e pergunta o que aconteceria se ele não conseguisse voltar. O bambu preto diz que é só uma luta e ele não precisa ir até as últimas consequências. Ele responde que deveria dar tudo de si numa luta. A Mecha concorda com ele e assim ele diz que irá começar apertando o botão da Mecha para se transformar. De repente, uma enorme energia roxa surge em volta da Mecha ancestral. O protagonista fica surpreso. As pessoas se perguntam que técnica é aquela e mandam o repórter olhar no livro. Ele responde que não tem nada no livro. A Mecha ancestral, depois de fundir-se com o bambu vermelho, usa o superpoder controle de fusão nuclear. Em frente ao Sol, ele diz que aquilo acabaria ali. O repórter diz que entendeu. O Sol é uma fonte de energia atômica, mais poderosa que qualquer bomba nuclear ou fissão nuclear. Após a fusão do bambu vermelho e do número 001, eles podem absorver o poder do Sol. Uma pessoa irritada pega o repórter pelo colarinho e diz como ele pode falar uma coisa dessas numa boa, se todos eles irão morrer. No espaço, a Mecha ancestral em frente ao Sol absorve sua energia e diz que será uma disputa de rajadas de energia. O grande espírito, o Deus soberano da espada, responde que sim, pois não irá recusar o convite dele, e fala para o protagonista que eles irão fazer o mesmo. Yansen responde que irá dar a energia a ele, mas pede que não haja mortes. Ele responde que entendeu. Assim ele começa a juntar a energia Yin e Yang com as mãos, criando uma Genkidama enorme com 2 dragões amarelos ao redor. As pessoas assustadas dizem que agora já era, que todos irão morrer. A Mecha ancestral então usa sua habilidade canhão de energia de fissão nuclear. E o espírito da espada lança o ataque ordinário de um imortal no estágio da fundação. Com o impacto dos golpes de energia se chocando, tudo fica claro. Mas no final, a energia do grande espírito, o Deus soberano da espada, foi mais forte, derrotando a Mecha ancestral, deixando os bambus chocados e as pessoas incrédulas. Assim que o impacto passou, o tempo voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Yansen, confuso, se pergunta se tinha exagerado. Enquanto a Mecha ancestral caía do espaço, ele diz aos bambus que sente muito, mas que perdeu. O grande espírito, Deus soberano da espada, diz ao protagonista que foi derrotado. Yansen, sem acreditar, pergunta se ele não conseguiu resistir àquela quantidade de energia e quer saber quem foi o vitorioso, mas diz que não importa e manda o espírito voltar e descansar um pouco. A Mecha ancestral cai no chão. Lan Kiki e Steel Beetle ficam confusos e dizem que tudo acabou, perguntando quem venceu. Nas partes afastadas da cidade, as pessoas se perguntam se todos estão bem. Uma delas diz que estavam vivos e comenta que deveria ter se abrigado no subsolo, pois assistir aquilo em campo aberto quase custou sua vida. O repórter de óculos fala na transmissão. Caros telespectadores, de acordo com a ciência, quando 2 fontes de energia colidem, é gerada uma onda de choque, e é um completo milagre que ainda estejam vivos depois de um impacto daqueles. O olho voador grita que, sem ele, todos estariam mortos. A representante Meng diz que é terrível e agradece que eles tenham lutado no espaço. Bean comenta que era para ser um simples exame de graduação e acabou virando aquilo. Uma cidade grande foi destruída de uma forma inacreditável. Run diz que pelo menos quase metade dela sobrou e que a academia, afastada do centro de exames, ainda deve estar inteira. Ele responde que sua casa foi destruída. Um homem de camisa azul fala que ainda não sabem quem venceu, enquanto o homem com binóculos diz que tem uma galera lá embaixo. O repórter pede ao olho mecânico que o leve até lá e pede para dar uma olhada no estado do dono. Xiaoli diz que é melhor eles irem também. A representante diz para pegarem algum dispositivo de voo de seus colegas. Bin pergunta como farão isso, pois eles não sabem voar. O olho mecânico irritado carregava o repórter quando ele pergunta se não pode voar mais rápido. Dessa forma, o olho o manda calar a boca. Quando ele vê que chegaram, nota que há uma ambulância lá e pergunta como chegaram tão rápido. O médico fala que é o trabalho do departamento de recuperação chegar ao local com rapidez. Mas, infelizmente, eles chegaram atrasados daquela vez. O repórter, chocado, pergunta se eles estão gravemente feridos. Ele responde que o choque causou uma leve lesão intracraniana, o aumento da acetilcolina, a redução da colinesterase e o aumento nos níveis de potássio. O repórter pergunta o que aquilo significa, e ele diz que significa uma concussão. Eles ficarão bem após 2 anos internados na UTI, e assim manda que os levem logo. O repórter fica chocado em silêncio com aquilo. Nesse momento,
Ele nota que o protagonista está ali, e logo em seguida os alunos chegam chamando-o. Yan se vira e pergunta se todos estão bem. Han, empolgado, pergunta que técnica é aquela, comenta que é poderosa pra caramba, e pergunta se aquele grandão também é um imortal como ele, dizendo que também queria aprender a técnica. Com um leve sorriso, ele responde que é apenas uma técnica de invocação pertencente aos céus da espada espiritual, e explica que, se quisessem aprendê-la, teriam que aguardar 40 anos de concentração de QI em seus corpos e alcançar o estágio de refino do QI, pois essa invocação necessita de uma grande quantidade de energia espiritual. Os alunos, sem acreditar, se perguntavam, falando 40 anos de concentração de QI dentro dos corpos. Bin pergunta ao professor quem venceu, mas Han questiona se ele